Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura e quem também fica te lembrando que se você está chegando agora, não está inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa a notificação para ser avisada sempre que um áudio ou vídeo novo for publicado por aqui. E já pode curtir esse áudio também sem medo, porque eu tenho certeza que ele vai agregar valor à tua vida e vai ser edificante demais para você. Já compartilha também aí com o máximo de pessoas que você conseguir, porque assim você nos ajuda a espalhar ainda mais essa mensagem. Então vamos juntos, eu conto contigo para isso também. E vamos lá, hoje nós vamos continuar lendo o Evangelho de Lucas nos capítulos 9 e 10. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Jesus envia os 12. Mateus 10, 5 a 14 e Marcos 5, 7 a 13. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele lhes disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, saiam dessa cidade e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas diziam que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Então, procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44 e João 6, 1 a 15. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os levou consigo a se retirarem, em particular, a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A confissão de Pedro. Mateus 16, 13 a 20 e Marcos 8, 27 a 30. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então, lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse:
O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A transfiguração. Mateus 17, 1 a 13 e Marcos 9, 2 a 13. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Jesus liberta um menino endemoniado. Mateus 17, 14 a 23 e Marcos 9, 14 a 32. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, suplico-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente, o menino grita, e o espírito sacode-o com violência, fazendo-o espumar. Dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar o menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo-o violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Contudo, não entendiam o que isso queria dizer. Era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desse assunto. O maior no reino. Mateus 18, 1 a 5 e Marcos 9, 33 a 41. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então, disse-lhes: Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Mestre, disse João,
Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição dos samaritanos. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. O preço de seguir Jesus. Mateus 8, 19 a 22. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: Paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: O reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: Até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo que, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido, sentando em panos de saco e cinza. No juízo, porém, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês,
mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Na casa de Marta e Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E com isso, minha gente, nós encerramos mais este áudio de leitura, mais este passinho que nós damos juntas rumo à nossa leitura da Bíblia em um ano. Te espero aqui amanhã para mais um passinho juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!